Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ensinando um pouco mais da nossa querida matemática. E na aula de hoje, que vai ser um pouquinho diferente, a gente vai usar a matemática para entender como funcionam alguns dos nossos direitos trabalhistas na sociedade de hoje. Antes de tudo, a gente vai pegar um pouquinho de como que funcionaram os direitos trabalhistas na nossa história. Um dos mais importantes exemplos históricos de direito trabalhista ocorreu no México no ano de 1917, em que eles eram chamados de direitos sociais. Era uma nomenclatura diferente que eles usavam para tratar dos direitos trabalhistas. E, naquela época, o presidente, do México era o general Venustiano Carranza. Ele, então, foi um dos pioneiros, um dos marcos mais importantes dos direitos trabalhistas foi durante o governo dele. Entre outras coisas, foi implementado o salário mínimo e a jornada de 8 horas de trabalho para aqueles trabalhadores do México. Em 1919, foi promulgada a Constituição de Weimar, ou também a Constituição do Império Alemão, como ela ficou conhecida na época, em que garantia direitos sociais também para os trabalhadores daquela localidade, à luz da recém-criada OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Então, a partir dessa época, que realmente os direitos sociais começaram a vigorar, não necessariamente somente nesses dois lugares que eu citei, mas como no mundo de uma forma geral. Vocês conseguem imaginar como que era a vida dos trabalhadores antes dessas leis trabalhistas? Façam uma coisa, perguntem para o seu professor de história, conversem com ele, busquem as informações, porque só assim a gente consegue realmente ter ideia de como que funcionava, de como que eram as coisas antes das leis trabalhistas. E no Brasil, vocês imaginam, vocês sabem como que foi esse processo? Bom, no Brasil, as pautas relacionadas ao trabalho aconteceram de uma forma bem tardia. Isso porque o processo de abolição da escravidão e industrialização também foram bem tardios. Aí aconteceu aquele efeito cascata. Demoramos muito para abolir a escravidão, demoramos muito para industrializar o país, ou seja, consecutivamente, as pautas relacionadas ao processo trabalhista também foram tardias. Porém, no final do século XIX, já havia movimentos de luta que reivindicavam direitos dos trabalhadores. E podemos destacar uma das coisas mais importantes que esses movimentos conseguiram foi a lei que proibia o trabalho para menores de 12 anos. Isso mesmo, gente. Crianças podiam trabalhar. Crianças com 8, 9, 10 anos já estavam trabalhando. Então essa lei foi um dos marcos mais importantes, que proibia o trabalho para crianças menores de 12 anos. Em 1943, foi promulgada a Lei 5.452, mais conhecida como a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Na ocasião, o nosso presidente era o Getúlio Vargas, que funcionou como um maestro para que essas leis fossem aprovadas. Isso porque ele queria ter a personificação de pai dos pobres, como o presidente que mais fez pelas classes menos favorecidas. E quais foram as principais conquistas que a CLT trouxe para os trabalhadores? Primeiro, as férias remuneradas. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito a 30 dias de férias remuneradas, com adicional de 1/3 do seu salário. Ou seja, se um trabalhador que tem um salário de R$ 1.500, ele vai receber, quando tirar as suas férias, um adicional de R$ 500, que é o equivalente a 1/3 de 1.500. Então, pessoal, vocês viram como que a matemática é importante em todas as situações? Até para um simples cálculo de direito trabalhista, a gente usou a fração para calcular 1/3 do salário daquele trabalhador em questão. Vamos ver agora qual outro direito trabalhista que a nossa CLT trouxe para os trabalhadores? FGTS.
É um outro direito trabalhista que a nossa CLT trouxe para a gente. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Todo trabalhador com carteira assinada possui direito ao FGTS. O empregador, que no caso é a empresa ou seu patrão, paga 8% ao mês sobre o valor do salário do funcionário. Funciona como uma espécie de seguro para o trabalhador, pois, assim, em determinadas situações específicas, como uma demissão sem justa causa, esse trabalhador pode retirar esse dinheiro. Então, pessoal, mais uma vez a matemática chegando para ajudar nos cálculos trabalhistas. Apareceu ali o valor de 8%, que é justamente uma porcentagem em cima daquele salário do trabalhador, beleza? Continuando, gente. 13º salário. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito a receber um salário extra a cada 12 meses trabalhados. O que isso significa na prática? Que a gente vai trabalhar durante 12 meses e ao invés de receber 12 salários, nós receberemos 13. Por isso o nome 13º salário. Seguro-desemprego. Todo trabalhador com carteira assinada que é desligado, demitido do seu emprego, sem justa causa, tem direito a receber o seguro-desemprego. O trabalhador recebe de 3 a 5 parcelas, dependendo do tempo que ficou naquele emprego. Como que funciona isso, gente? Você é demitido sem justa causa, você vai ter esse tempo de 3 a 5 meses recebendo uma parcela para te ajudar nesse período que você está sem trabalho. Vale lembrar também que a partir do momento que você encontra um trabalho e tem a sua carteira assinada, esse seguro-desemprego é cancelado. Então, pessoal, mais uma vez a matemática ajudando nos nossos direitos trabalhistas. Vocês viram que eu falei a palavra parcela? Quando eu falo a palavra parcela, dá aquela ideia de soma, de agregação, ou seja, a matemática está presente em todos os lugares. Adicional noturno, pessoal. Todo trabalhador com carteira assinada que labora, ou seja, que trabalha no horário entre 10 da noite e 5 da manhã, terá um adicional de 20% sobre a sua hora trabalhada. Então, pessoal, quando a gente trabalha entre 10 da noite e 5 da manhã, a nossa hora, o valor da nossa hora de trabalho tem que necessariamente ter um acréscimo de 20%. Ou seja, vamos supor que você ganhe R$100 por hora, no melhor dos cenários, imagina que coisa legal. Se você recebe um adicional de 20% sobre essa hora trabalhada, entre o período de 10 da noite e 5 da manhã, a sua hora vai valer R$120. Então, pessoal, mais uma vez a matemática se mostra presente e nos ajudando a calcular o valor da nossa hora trabalhada no adicional noturno. Mais uma vez a matemática se mostra presente, ainda bem. Multa rescisória. Todo trabalhador com carteira assinada, demitido sem justa causa, tem direito a uma multa de 40% sobre o valor depositado pela empresa no FGTS. Ou seja, pessoal, se você está trabalhando com carteira assinada e por algum motivo você é demitido sem justa causa, você vai ter direito a uma multa de 40%, ou seja, todo o valor que a empresa depositou, independente do tempo que você ficou lá no seu FGTS, será calculado um valor de 40% sobre esse valor e você receberá esse dinheiro. Olha a matemática de novo aparecendo pra gente aí, gente, na porcentagem. Não preciso nem falar mais nada, né? Descanso semanal remunerado ou simplesmente DSR. Todo trabalhador com carteira assinada tem direito a uma folga semanal, período de 24 horas, que preferencialmente tem que ser aos domingos. E outra coisa importante é que essa folga não pode ser realizada num período maior do que 7 dias. Ou seja, pessoal,
No intervalo de 7 dias, todo mundo tem que ter uma folga. E de preferência no domingo. Nada melhor do que aquele domingo em casa para curtir com a família ou com os amigos. Licença maternidade ou paternidade. Toda trabalhadora com carteira assinada que se tornou mãe tem direito a 120 dias de licença maternidade, remunerados, obviamente. Todo trabalhador com carteira assinada que tornou-se pai tem direito a 5 dias de licença paternidade, remunerados, obviamente, assim como no caso das trabalhadoras. Como acabei de falar, né? Sem qualquer prejuízo de trabalho ou salário. O que isso significa? Você não pode ser descontada e não pode receber nenhum tipo de represália por ter ficado esses dias afastados. Em casos especiais, como a empresa sendo cadastrada como uma empresa cidadã, essas licenças possuem prorrogação, ou seja, você pode ficar mais de 120 dias caso seja uma trabalhadora ou mais de 5 dias caso seja um trabalhador. Mas vale dizer que são em situações específicas, apenas valendo para empresas cadastradas como empresa cidadã. Bom, pessoal, na teoria é tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas será que na prática é realmente assim que acontece? Vamos ver alguns dados. Bom, esse gráfico mostra os empregados sem carteira assinada. E aqui nós temos os períodos, né? Que vai do primeiro trimestre de 2012, depois 2014, 2016, 2019 e 2021. Podemos ver que no período de janeiro de 2012 até julho de 2014, esse número de empregados sem carteira assinada vinha num decrescimento recorrente. Ano a ano, período a período, isso ia diminuindo. O que dá a entender que aumentava-se o número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Porém, nesse período bem conturbado de 2016, coincidentemente, após esse período, o número de pessoas que trabalhavam sem carteira assinada começou a crescer. E cresceu numa velocidade muito grande. Podemos reparar ali, né, no gráfico, um aumento repentino a partir desse período de 2016. Bom, pessoal, a partir de 2020, vocês podem verificar aqui no gráfico que teve uma queda vertiginosa no número de pessoas trabalhando sem carteira assinada. Mas não se enganem, isso não significa que mais pessoas estão trabalhando com carteira assinada. E sim que, por causa da pandemia e por causa também do momento político que estamos vivendo, até hoje inclusive, a quantidade de empregos diminuiu. Muitas pessoas foram demitidas, muitas empresas fecharam. Então, a pessoa que não trabalha não quer dizer que ela esteja com carteira assinada. Por isso, existe essa diminuição drástica na quantidade de empregados sem carteira assinada. Não foi uma melhora, muito pelo contrário, foram mais pessoas demitidas sem emprego no nosso país. Então, pessoal, no final desse período, quando a pandemia começou a dar sinais de que já estava caminhando para o seu fim, a gente vê um aumento da quantidade de trabalhadores sem carteira assinada. O que isso significa? Que muitas pessoas, embora tenham conseguido voltar para o seu trabalho, ou antigo ou novo, mesmo assim, ela não tinha a segurança da carteira assinada. Então, a gente vê um aumento muito grande de pessoas voltando para o mercado de trabalho, porém, sem a carteira assinada, sem ter qualquer tipo de direito assegurado. Então, pessoal, agora a gente vai ver um outro gráfico com números mais específicos daquilo que a gente tem falado. No gráfico apresentado, a gente vai ver como que trabalham os brasileiros. E eu vou chamar a atenção de vocês para dois pontos importantes, que são os empregados com carteira assinada e os empregados sem carteira assinada.
Com carteira assinada, nós temos 35.247.000. Porém, sem carteira assinada, nós temos 12.474.000. Isso, gente, dá mais ou menos que, para cada 4 pessoas que trabalham, uma delas está sem carteira assinada, sem qualquer direito assegurado. Bom, pessoal, vocês perceberam o quanto eu fui enfático em todos os momentos que eu falava carteira assinada. Sim, pois essa é a única forma mesmo de você ter assegurado os seus direitos. Desconfiem sempre das empresas que não querem assinar a sua carteira, pois essa é a única garantia que vocês têm de conseguir acessar os direitos falados aqui e os outros direitos que não foram falados aqui. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula e espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem e comentem no vídeo. Até a próxima!